Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda as coisas de Deus, o catecismo da Igreja Católica, a palavra do Senhor. Vocês bem sabem, nós temos esses dois cursos aqui no nosso canal, se Deus quiser, logo teremos outros. E no momento estamos oferecendo o curso do Catecismo da Igreja Católica, que é este que nós estamos fazendo hoje. E temos também o curso da palavra com o Carlinhos. Então, você pode acompanhar esses dois cursos procurando aí na nossa playlist. Estão lá todos os vídeos que a gente vem divulgando e publicando já desde o ano passado. Então você pode buscar lá na playlist do canal e encontrar todos esses conteúdos para se atualizar, até mesmo para divulgar para outras pessoas, e assim é uma forma de você evangelizar. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo a partir do parágrafo número 189. E você é nosso convidado, então, a estar junto conosco neste nosso estudo, tá bom? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. É uma forma de nos ajudar, porque assim a plataforma percebe que existe interesse das pessoas sobre estes conteúdos e divulga automaticamente os vídeos para outras pessoas, não é? Então é uma forma de você também evangelizar, não é? E nós também pedimos que, se você acionar o sininho, também vai receber os conteúdos, os avisos sobre os lançamentos dos novos vídeos e sempre estará atualizado com os lançamentos que a gente faz toda semana. E se você gostou desse nosso trabalho, não deixe de dar aí o seu positivo, porque assim a gente vai ficar sabendo que você gostou. Claro, se você tiver críticas, sugestões, não deixe de anotar aí nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Então, meus caros amigos, nós damos glórias a Deus por estarmos juntos mais uma vez. É muito bom. Vamos à nossa vinheta e já já nós retornamos com o nosso catecismo no parágrafo 189. Até já. Ok, meus amigos, estamos de volta e vamos então entregar ao Senhor esse nosso momento, esse nosso estudo, entregar ao Senhor as nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus forte, é aquele que nos ama, que nos protege, que nos conduz, que nos ilumina, que nos cura. Deus é tudo para nós. E nós queremos clamar a Ele que derrame sobre todos nós a luz e a graça do seu Espírito, para que sejamos transformados em todo o nosso interior, em toda a nossa vida, que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros. Nós estamos, então, nesta sequência de parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que nos fala da fé. Nós já iniciamos, na aula passada, a falar sobre os símbolos da fé. O que significa o símbolo, que também nos remete ao credo, à profissão da nossa fé, que são todos aqueles itens que nós proclamamos no nosso credo. Em todas as missas nós rezamos na oração do terço,
creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e por aí vai. Então, na oração do credo, nós dizemos a Deus: Senhor, eu creio. Eu creio. Dizemos à igreja: eu creio. Dizemos ao mundo: eu creio. E também dizemos a nós mesmos: eu creio. Porque quando nós proclamamos isso, primeiramente fazemos isso aos nossos próprios ouvidos, mas também a todos que estão ao nosso entorno, dizendo: olha, eu acredito. E é nesta profissão de fé, não é, que nós nos sustentamos, nos animamos, evangelizamos e caminhamos, até que um dia nós possamos, diante da beatitude de Deus, de toda a maravilha que será o Senhor, diante de nós podemos dizer: olha, eu estou diante daquele que eu sempre acreditei. E nós então vamos colher os frutos, vamos colher as graças por toda a eternidade desta nossa fé vivida, sustentada, alimentada. Não é isso? Muito bem. Então, hoje a gente vai caminhar um pouco mais no parágrafo 189 e eu convido você a me acompanhar. Diz o seguinte: a primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Meus queridos amigos, vejam bem inicialmente neste parágrafo o que é que nós lemos. Que a fé, ou a profissão da fé, ela é feita por ocasião do batismo. É verdade. Quando nós temos a celebração do batismo, por exemplo, de um catecúmeno já adulto, ele próprio proclama: eu creio, e faz a sua profissão de fé completa, e a partir disso, então, ele recebe o batismo. Quando se trata de batismo de crianças, quem faz esta profissão de fé em nome da criança é o seu padrinho, assim como seus pais, mas sobretudo e especialmente o padrinho. Tá? Então, é a partir desta profissão de fé inicial que o batismo é dado. E aqui, em aulas anteriores, a gente chegou a comentar que chega a ser um paradoxo, porque o batismo nos concede a fé, mas antes de receber antes de receber o batismo, nós temos que proclamar esta fé. Na verdade, a gente comentou naquela oportunidade que a fé não é só um acreditar, mas é também uma decisão de eu coloco a minha confiança em Deus. E aqui, então, nesta profissão de fé, o símbolo da fé é também o símbolo batismal. Se confundem na mesma coisa. A nossa fé, a nossa decisão de acreditar em Deus, portanto, neste início, nos proporciona a porta de entrada para a vida cristã, que é o batismo. Nós fazemos, então, a profissão de fé, recebemos a graça do batismo e, a partir daí, todas as graças anexas a este sacramento que nos torna filhos de Deus e nos mergulha na vida da igreja, o corpo místico de Cristo. Outra coisa importante aqui deste parágrafo que acabamos de ler é que nós fazemos a profissão de fé e o batismo nos é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as verdades da fé que foram professadas por ocasião do batismo estão diretamente ligadas às três pessoas da Santíssima Trindade. Isso é fundamental. Isto é o coração da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Nós acreditamos na Santíssima Trindade e é com ela que nós nos relacionamos.
É interessante observar que tantas vezes as pessoas gostam ou preferem se relacionar com Jesus, então só rezam para Jesus, ou rezam agora ao Pai Eterno e eu só rezo e falo com o Pai Eterno, ou só rezo e peço as graças do Espírito Santo. Bem, cada um reza como achar melhor, mas o fato é que o nosso relacionamento é com a Trindade. Onde está o Pai, está também o Filho, está também o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito, estão também o Filho e o Pai. Não dá para separar, não dá para setorizar a Santíssima Trindade. E isso é em toda a nossa vida. Né? Na oração nós nos relacionamos, nós falamos com o Pai, como falamos no Pai Nosso, que estais no céu, como Jesus ensinou, nós rezamos e devemos conversar com o Pai. Em nome de Jesus. Jesus falou, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. Então, eu falo com o Pai em nome de Jesus, mas também na força do Espírito Santo, porque o Espírito vem em nosso auxílio, porque não sabemos orar como convém. Então percebem vocês que na oração nós oramos com a Trindade e para a Trindade. Também isto acontece na pregação do Evangelho, na evangelização. Nós proclamamos e anunciamos a palavra de Deus, é a palavra do Pai. Ok? E esta palavra do Pai é anunciada como Jesus mandou anunciar: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é este anúncio que Jesus mandou fazer no poder do Espírito Santo. Então, também na pregação do evangelho, nós fazemos em nome da Santíssima Trindade. E na nossa vida cotidiana, sempre, tudo é também na comunhão e na união com a Santíssima Trindade. Nós nos relacionamos com o Pai como filhos que somos. Deus é nosso Pai, somos os seus filhos muito amados. Ele nos criou e nos ama. Nós também nos relacionamos com Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, o nosso Deus amado, Salvador e Senhor de nossas vidas. E também agimos em nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo realiza a sua obra em nós, nos transformando, nos convertendo, nos dando uma vida nova. Percebem vocês, então, neste parágrafo que nós acabamos de ler, que quando nós professamos a nossa fé, nós professamos a fé na Santíssima Trindade. Quando nós recebemos o batismo, recebemos a graça de Deus, nós recebemos a graça da Santíssima Trindade. E é assim, daí em diante, que nós sempre vamos nos relacionar com a Santíssima Trindade. Tá ok? Indo adiante, no parágrafo 190, nós lemos o seguinte: o símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Estes são os 3 capítulos do nosso selo batismal. Meus amigos, é também o conteúdo que nós vamos ver ao longo das nossas próximas aulas, porque o catecismo está também organizado desta forma. Nós vamos falar a respeito de Deus Pai, depois de Deus Filho, depois de Deus Espírito Santo e tudo o que advém de cada um deles. Então, quando nós formos falar a respeito de Deus Pai, vamos falar da essência de Deus, quem é Deus.
Vamos falar sobre a criação, como Deus criou todas as coisas, como criou o homem, como criou o universo, por que Deus criou e da forma que criou. E assim nós vamos tratar de todas as graças que Deus derrama como Pai. Pai de todos nós. Depois, na outra etapa do nosso estudo, nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, do Deus Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e vamos falar da sua missão salvífica, da sua encarnação no seio virginal de Maria. Vamos falar a respeito, portanto, de Nossa Senhora, vamos falar da salvação, vamos falar do mistério da cruz, da paixão, morte e ressurreição, o mistério pascal de Jesus Cristo, não é? Da sua segunda volta e por aí vai. Vamos falar muita coisa. Depois vamos falar a respeito do Espírito Santo, da força que o Espírito Santo dá a cada um de nós na nossa vida cristã, nos levando pela mão, nos animando para não desistirmos, nos iluminando para nos revelar toda a verdade, para nos conceder os seus dons, e vamos falar muitas coisas a respeito da ação do Espírito Santo. Portanto, temos muito chão pela frente, mas desde já nós queremos dizer para vocês que o nosso trabalho está todo organizado dessa forma, assim como a nossa fé é também organizada desta forma. Tá joia? No parágrafo seguinte, no parágrafo número 191, nós lemos o seguinte: estas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamo-las de artigos. Pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer, especialmente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Muito bem. Então, meus caros, nós vemos aqui que estas três partes, quais partes? Quais três partes? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três partes do símbolo da fé que estão interligadas com a Santíssima Trindade, como nós vimos no parágrafo anterior. Então, essas três partes são distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas não dá para falar de um sem o outro, eles estão unidos juntos desde toda a eternidade. Não foi o Pai que criou o Filho, não foi o Pai que criou o Espírito Santo. Eles existem desde toda a eternidade. É um grande mistério, sem dúvida alguma. Mas essas três partes, embora sejam distintas, estão perfeitamente, totalmente unidas e se articulam. Se articulam, é o que nós vimos nesse parágrafo 121. E por isso esses itens da nossa fé são chamadas de artigos. Parece uma coisa um pouco sem sentido, mas vamos explicar um pouco melhor. Artigo, no latim, vem da palavra articulus, ou artus, que significa membro. Membro. Esses nossos membros estão articulados, eles têm unidade, eles têm movimento, eles têm harmonia, eles têm interligação, fazem parte do mesmo corpo. Percebem vocês, então, que agora ganham um novo sentido? Os artigos da fé que falam da Trindade são interligados, são harmoniosos, eles são orgânicos e se movimentam, mas nos remetem à unidade plena que é a Santíssima Trindade. Por isso, então,
Agora fica mais claro que quando nós falamos das verdades de fé, nós estamos falando das verdades do nosso único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Outra coisa interessante que nós vimos aqui neste parágrafo é que, segundo uma antiga tradição já dita por Santo Ambrósio, costuma-se dizer o credo numa divisão de 12 artigos, tá certo? Simbolizando os 12 apóstolos. Então, segundo Santo Ambrósio, toda a estrutura do credo, dos artigos da nossa fé, são divididos em 12 partes que simbolizam os 12 apóstolos. Então, acompanhe na tela que eu vou listar como é que isto é dividido na prática. Número 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Número 2, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Número 3, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu do seio da Virgem Maria. Número 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Número 5, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos. Número 6, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Número 7, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Número 8, creio no Espírito Santo. Número 9, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Número 10, na remissão dos pecados. Número 11, na ressurreição da carne. E número 12, na vida eterna. Amém. Então vejam vocês que isso tem um simbolismo muito bonito, muito bacana, que nos remete sempre à tradição apostólica, porque a fé nos foi manifestada e entregue aos apóstolos para levar a todo o mundo a pessoa de Jesus Cristo, seu mistério pascal da sua paixão, morte e ressurreição, o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo, todo este conjunto de verdades que hoje nós dizemos, eu creio. Então, meus amigos, nós somos chamados a fazer esta experiência de fé, nestes artigos, nesses símbolos da fé. Sobretudo nesse tempo tão difícil que a gente vem passando, nós precisamos, com convicção, se às vezes não está tão clara as coisas, vamos usar a nossa razão para dizer, eu creio, Senhor. Estamos passando por dificuldades em tempo de pandemia, nós estamos passando por dúvidas, por incertezas. Onde está Deus diante de tanto sofrimento? Ainda assim, a nossa fé nos leva a crer que a Santíssima Trindade está no comando de tudo. E nós entregamos a nossa vida, entregamos ao Senhor a nossa vida para que Ele a conduza segundo a sua vontade. Tem sido assim desde Jesus Cristo e será assim até o fim dos tempos. Deus está nos conduzindo e muitas vezes em nossas vidas nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós mesmos plantamos. E vamos então dizer a Deus que esperamos nele, que ele nos ajude nessas nossas dificuldades, não é? Nas dores que estamos passando, nas coisas tão tristes que percebemos ao nosso redor. Vamos dizer ao Senhor, eu creio em ti, Senhor, creio em ti, ainda que tudo esteja um pouco ofuscado, eu creio em ti. E que o Espírito Santo venha em nosso auxílio para aumentar a nossa fé, fazer a nossa fé crescer, fazer a nossa fé não esmorecer diante das dificuldades. Tá certo? Meus irmãos, nesse tempo
de pandemia, nesse tempo de doença, nesse tempo de morte, de tanto sofrimento, não raras vezes nós vemos as pessoas abandonando a fé, indo buscar solução em coisas, em amuletos, em falsos profetas, em falsas doutrinas. Não vamos perder a confiança no Senhor e vamos nos manter firme. Aquele que for perseverante, este será salvo. É a promessa de Deus para nós, é a promessa de Deus para você. Portanto, seja firme. Em Deus seja firme. Nós não temos forças por nós próprios, nós temos a decisão. O resto é graça de Deus. Tem sido assim na minha vida, sempre. Já passei por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitos enganos ao longo de toda a minha vida, mas foi a minha fé que me manteve em pé ao longo de todo esse tempo. Não que a minha fé seja perfeita de forma alguma, mas eu tenho aliada à minha fé a minha razão. Então, quando eu estudo, quando eu leio, eu vejo que a igreja é o corpo no qual eu tenho que estar inserido. E quando me falta o alimento, a igreja me concede este alimento, que é a Eucaristia, que são os sacramentos, especialmente o sacramento da penitência. Então, quando começa a fraquejar na fé, é sinal que está faltando alimento na nossa vida espiritual. Sempre foi assim na minha vida. Quando eu começo a ficar um tempo sem me confessar, eu começo a fraquejar, começo a me sentir mais tentado e eu então preciso renovar a graça. Vou então ao sacerdote me confessar, recebo a absolvição e as graças que compõem este sacramento, então eu me fortaleço. Comungo e recebo na Eucaristia o alimento para a minha caminhada cristã. E assim eu continuo mais outro tempo. É assim, na oração e nos sacramentos, na palavra de Deus, nós vamos nos alimentando e fazendo da nossa vida esta caminhada até o dia que Deus nos chamar. Mas espero que você renove o seu ardor, a sua fé na Santíssima Trindade, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. Então, esperamos que você tenha gostado desse nosso vídeo de hoje. Esperamos que você fique na paz do Senhor Jesus. Esperamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Carinhoso abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.